Olá, meus irmãos, hoje nós vamos refletir um pouquinho no Salmo 50, um Salmo de Asaf, que diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensáveis que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Meus irmãos, esse é um salmo que eu tenho muito apreço por ele, né? Não que eu não tenha apreço pelos demais, mas esse é um daqueles que me chama muita atenção e que vez por outra eu volto a ele. É um salmo que fala muito sobre culto, né? É um texto onde Deus dirige ao seu povo uma palavra de repreensão. O salmo inicia os 6 primeiros versículos, tem uma linguagem que lembra muito uma questão de um tribunal, de um julgamento, né? Começa falando sobre aquele que vai falar, aquele que vai se pronunciar, como se fosse um anúncio, né, do juiz que preside aquela corte, né? Fala o poderoso Senhor Deus e chama toda a terra, né? Chama a terra desde o levante até o poente. E fala que ele intima os céus e a terra como testemunha, né? Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. E ele tem algo a dizer contra o seu povo. É algo então que nos chama a atenção, porque não é uma palavra para aqueles que estão distantes da aliança. É para aqueles que vivem no contexto da aliança. E ele diz algo interessante. Se em alguns contextos a gente vê a repreensão acontecer porque aquele povo estava se desviando, passando a adorar outros deuses, aqui o problema não é a falta de culto ou o culto a outros deuses. Culto existia. Inclusive ele diz assim: eu não te repreendo, né, pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Está aí no versículo 8, ou seja, o povo estava mantendo a regularidade dos sacrifícios, mas tinha alguma coisa errada com aquele culto. Então isso nos bota para pensar, né? Isso nos impõe uma reflexão.
Ou seja, não basta apenas que eu esteja repetindo, né, uma prática litúrgica, uma prática de culto. Né? Pode ser que apesar de existir uma regularidade, pode ser que Deus não esteja se agradando. E ao final, o próprio Deus, depois que ele testemunha essas coisas contra o povo, ele diz, olha, vocês se esqueceram de mim, considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus. Parece que a questão toda residia nisso, eles se esqueceram de Deus. E quando a gente se esquece de Deus, quem Deus é, a gente acaba se esquecendo quem a gente é também. E a gente acaba se esquecendo da forma certa de nos aproximarmos dele, de servirmos a ele. A gente vai fazendo confusão com essas coisas. Por isso que a gente tem que sempre ter aquilo que o próprio Deus nos revelou na sua palavra. Isso tem que estar sempre claro no nosso coração e na nossa mente, quem ele é. E quais são as duas coisas básicas aqui que eu quero chamar a tua atenção? Aliás, são 3 coisas que eu quero chamar a tua atenção. Quando ele diz que esse povo havia se esquecido de quem ele era, algumas coisas ficaram marcadas aqui nesse texto. A primeira delas é que quando a gente se esquece de quem Deus é, a gente começa a adorar o Senhor de forma mecânica, como se ele precisasse do nosso culto. E o próprio Senhor usa uma ironia aqui, né? Uma retórica de ironia. Quando ele diz para o povo aqui, por um acaso eu como carne de touros? Ou eu bebo sangue de cabrito? Ele fala, olha, se eu tivesse fome eu não ia te pedir, eu não ia te dizer, porque todos os animais são meus. Se a questão fosse essa, e ele diz isso porque o culto no Antigo Testamento ele estava estabelecido essencialmente por meio da apresentação dos sacrifícios. E é por isso que ele diz isso. Ele diz, olha, vocês estão achando que o problema é alimentar, que eu estou com fome? E é por isso que eu estabeleci que o culto fosse feito dessa forma? Porque do jeito que vocês estão comparecendo, dessa forma mecânica, apenas para apresentar esse sacrifício, parece que vocês estão alimentando um Deus moribundo, que está próximo de falecer de fome. Porque, na verdade, irmãos, todas as vezes que a gente esquece quem Deus é, e a gente se esquece também automaticamente de quem a gente é, a gente vai se esquecer que Deus não precisa de culto. Quem precisa do culto é a gente. É a gente que precisa da comunhão com Ele. Deus, com o nosso culto ou sem o nosso culto, continua sendo quem Ele é. Para Ele as coisas não mudam em absolutamente nada. Nós é que sem Ele não somos ninguém. Nós é que sem a graça, a bondade, a misericórdia, o amor dele sobre nós, é que não temos, né, nenhuma esperança e não somos nada. Então, o necessitado desse encontro solene de culto, de adoração, é o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, e não Deus. Só que quando a gente se esquece disso, os nossos atos ficam mecânicos, né? Repetitivos, vazios, sem vida, sem esse quebrantamento. Uma outra coisa que o texto chama a atenção é que quando a gente se esquece de quem Deus é e automaticamente a gente esquece quem a gente é e como devemos nos aproximar e nos relacionar com Ele, a gente começa a achar que uma vida litúrgica, formal, pode substituir uma vida de prática, de dedicação, de temor. É o que a gente lê aí a partir do versículo 16. Quando ele diz assim, olha, do que adianta? Para o ímpio diz Deus, né? Mas ao ímpio diz Deus. O que adianta? Né? Você repetir os meus preceitos, você trazer nos lábios a minha aliança, ou seja, você falar que você está em aliança comigo, que você pertence ao meu povo, que você me ama, se na prática você aborrece as minhas palavras, você rejeita a minha disciplina, o seu coração se apega, né, àquilo que está contrário aos meus propósitos. Ele inclusive menciona alguns pecados aqui, né? Aborrece a disciplina, rejeita as minhas palavras, tem prazer no ladrão, ou seja, se associa aos adúlteros, solta a boca para o mal. Com todas essas coisas ele fala, você está confundindo as coisas. O culto que eu quero que você preste a mim, ele tem que ter uma correspondência na vida prática. Ele não é apenas essa formalidade, transportando para os nossos tempos aqui, né? Ele não tem a ver apenas com entrar naquele ambiente que a gente chama de igreja, naquele local destinado ao culto, e participar daqueles atos litúrgicos ali, de leitura da palavra, de oração, cantando aqueles louvores,
ofertando os dízimos e as ofertas, participando da ceia. Não! Diz, o culto que eu quero que você preste a mim, ele tem a ver com uma vida de consagração e de entrega. Para que essa vida diária de consagração, de entrega e de temor, essa vida é que vai dar vida e que vai dar sentido e significado para esses atos litúrgicos quando a gente se reúne para adorar o Senhor. Ou seja, as mãos que se levantam durante o louvor tem que ser as mesmas mãos que se recusam a praticar o mal, mas que se dispõem a se entregar para o bem. Né? A boca que se abre para louvar o Senhor tem que ser a mesma boca que retém o mal, a mentira, a maledicência, mas ao mesmo tempo se dispõe para dizer a verdade em amor, para dizer palavras de consolo, de graça, de paz e de misericórdia. Mas quando a gente se esquece de quem Deus é, a gente se esquece disso também. E por último, o próprio texto aponta o caminho da gratidão como algo que deveria estar presente. Ele vai dizer isso 2 vezes no versículo 14, oferece a Deus sacrifício de ações de graça. E também vai dizer no versículo 20 e 23, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. O que Deus queria desse povo era uma gratidão, porque a gratidão, ela, para existir, ela tem como pressuposto esse reconhecimento de quem Deus é e de quem a gente é. A gratidão, ela tem a ver com essa disposição do nosso coração de contentamento e de reconhecimento da provisão divina na nossa vida. Então, se nós, de fato, temos esse reconhecimento, seremos gratos. E se existe gratidão, é porque esse reconhecimento também estará presente de que é Deus quem cuida de nós. Tudo que temos e que somos vem dele. E que logo temos que viver uma vida que corresponda a esse reconhecimento. E aí a gratidão não vai ser apenas algo declarado, vai ser algo expressado na prática da nossa vida. E é por isso que no versículo 14 ele vai falar também que o que me oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Tem a ver com a fidelidade, com cumprir um compromisso que a gente assumiu com os nossos lábios. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E aí, o nosso culto, nós vamos glorificar a Deus a partir dessa relação de andar com Ele, de invocá-lo e vê-lo operar e agir na nossa vida. Gratidão, fidelidade, confiança e culto. Irmãos, pense um pouco nisso. Reflita um pouco sobre como que você encara o culto, se você de fato vê o culto como algo que é necessário e importante para o teu coração, ou se o culto é algo rotineiro, algo que você faz meio que no automático. Se for, é porque você se esqueceu de quem Deus é. Você precisa do culto, você precisa de Deus, você precisa de andar de fato próximo a Ele, cada dia mais íntimo a Ele. Você precisa aprender a ser grato ao Senhor. E é somente assim que o teu culto de fato terá vida, se a tua vida for um culto. Que Deus te abençoe e te fortaleça e te ajude a viver para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.